Vamos dar início aqui nesse podcast com muita energia para receber o nosso convidado de honra, um dos comunicadores mais faixa preta dessa geração, um cara que ele é muito renomado também na sua carreira de psicologia, está presente nos maiores palcos, você já deve saber de quem eu estou falando, se não, você vai sentir a energia dele. Meu irmão, seja muito bem-vindo, estou aqui com ele, Marcos Strider. Tamo junto, Brasil! Prazer é meu, irmão. Parabéns aí pelo projeto. Muito Irado. obrigado. É um prazer ter você aqui. Vamos eletrizar esse pessoal aqui com muita comunicação. Vamos Tamo falar junto. sobre de tudo e um pouco. Não tem nem um pouco de script, porque a gente acredita que um movimento, quanto mais natural, melhor. Vamos abrir as mentes aqui. Então, desde já agradeço vocês também pelo tempo. E, sem mais delongas, já quero começar aqui com uma pergunta, com certeza que vai já agregar muito valor para o pessoal que está em casa. Hoje, em todo esse movimento que tem acontecido aqui hoje no nosso Brasil, que você acompanha lá no mercado, um cara que é da vida real, o que você diria para as pessoas que estão começando e, principalmente, conta um pouco lá da sua história e como que tem sido essa sua jornada, como que tem sido essa sua transição até chegar aqui. Irado. Eu costumo dizer que eu tenho um mantra, né? De um dos meus projetos, que é assim, ó. A cara que você não bota é a vida que você não vive. Acabou. Mas não vai botar a cara? Tudo bem. Quando eu comecei no digital, 4 anos e meio atrás, mais ou menos assim, a ideia era ter mais escalabilidade, aquela história toda, né? Fazer mais grana, beleza. Hoje, para mim, é uma questão de relevância. E isso impacta todos os negócios. Por exemplo, eu queria ter tido no início a consciência de que, na verdade, eu não estava focado em vou criar um infoproduto, um infoserviço. Na verdade, eu estava criando um negócio digital e ia me tornar um canal de aquisição para qualquer coisa que eu fosse fazer. Então, você que está em casa agora, tem um celular na mão, você não está se apropriando, não está produzindo conteúdo. Beleza, professor, professora. Você está deixando de ensinar, está deixando de se tornar relevante, está deixando de produzir. Total. Qualquer ambiente que a gente faz dinheiro, produtividade, vai ter que produzir alguma coisa. No online é produzir conteúdo. Quem produz é quem faz dinheiro. Quem não produz não ganha nada, vai consumir. Se eu não produzo, eu estou consumindo. Para eu ser consumido, eu tenho que produzir. Então, para mim, cara, o digital hoje, assim, o digital é na vida. A cara que você não bota é a vida que você não vive. Total. E todo lugar que você não botar a cara, alguém vai botar a cara, e você não pode reclamar porque alguém botou a cara no lugar que você poderia estar botando. É 100%. simples assim. 100%. Tá ligado? Todo mundo que bota a cara no lugar que você deveria estar botando, essa pessoa, inclusive, controla e governa a sua vida naquele aspecto. Vou dar um exemplo. Você tá em casa e agora talvez você dependa de alguém, financeiramente falando, é porque essa pessoa bota mais a cara do que você. Então lembra do seu pai, que você morava com seu pai e sua mãe? Pô, meu pai e minha mãe ralaram muito. Total. Eles botavam a cara. E enquanto eles estavam botando a cara, eu tava me beneficiando daquilo. Mas no final da história era um grande treinamento para que chegasse o momento de eu botar a cara. Então quando você não bota a cara, a vida não acontece. A vida só acontece para quem bota a cara. Né? Então acho que essa é a primeira sacada, assim, tipo, eu faço, cara, na pior hipótese, não quero fazer dinheiro na internet, não quero criar, eu não quero criar negócio, business, não quero dominar uma ferramenta de escala, não quero dominar canal de aquisição, não tem problema. Entenda que você está deixando de criar um ativo que não tem, eu digo que é mais importante que um cartão de crédito, por exemplo, é quando você tem uma mídia social, seja lá qual for, YouTube, TikTok, Instagram, que tá bombado e tem engajamento. Total. Mano, qualquer lugar que você for no planeta, mano, você botar seu celular é uma linguagem universal. O cara olha teu Instagram e fala, nossa, esse cara é relevante. Independente de quanto você tem na conta. Tá ligado? E um conceito que é muito importante, tem muita gente hoje que botou a cara, tá faturando muito mais do que tem pessoas que a gente conhece, principalmente, que tem um certo tipo de conteúdo ali guardado e é uma pessoa que talvez já construiu algo muito relevante nos bastidores, porém essa pessoa, por não ser conhecida, por não ser relevante, essa pessoa está sendo engolida pelo mais conhecido. Tem até aquela frase, né? Não é o melhor que vence, mas sim o mais conhecido. E aí você falou essa palavra relevância, que eu acredito ser uma palavra que fez total diferença no meu posicionamento. E eu gostaria que você trouxesse aqui quais que são os pilares para uma pessoa que, de certa forma, desde aquela pessoa que está começando agora, para aquela pessoa que já está nos bastidores, como que ela pode construir relevância num mercado que, por muitas das vezes, as pessoas estão falando que está em excesso. Só que, na verdade, a gente que conhece não tá nem no começo dessa. Tá maluco, mano. Que os caras falam assim, que mercado digital, tá isso, tá aquilo. Mano, presta atenção. Como é que eu faço para não ter concorrente? É só ser autêntico, pô. Quer fugir da concorrência? Seja autêntico. Ponto. Não quer ter concorrente? Vai ser autêntico.
Para mim, relevância é o mercado do levante. Vou explicar. Quanto mais relevante a pessoa é, mais ela consegue promover levante. Só que o primeiro levante que tu tem que fazer na tua vida é tu. Então é um relevante. O cara não tá botando a cara. Ele não é relevante. Ele pode ser relevante naquele espectro de audiência que ele tem no bastidor. Mas quando a gente vai pra vida pública, eu acho que as pessoas no digital não falam isso, mas pra mim, quando eu comecei a estudar marketing e depois o marketing digital, com o advento do avanço tecnológico, eu entendi que, na verdade, o cara que é o expert, tudo isso aqui que a gente tá fazendo, na verdade, é uma escola de vida pública. É que a gente nunca teve treinamento de vida pública. Nós fomos educados e treinados pela gestão dos nossos pais, que viviam numa realidade completamente diferente da realidade hoje, onde a gente tinha uma camada muito mais privada. Então, por exemplo, a não ser que seu pai fosse um político, um empresário muito grande, ou que ele tivesse metido na mídia, um ator, um entrevistador, um jornalista, ele tinha vida pública. Para todos os outros, a possibilidade de ter vida pública não era possível. Então esse canhão de vida pública estava na mão de poucos. Era o cara da rádio, era o cara da TV, era o cara que tinha acesso aos, por exemplo, os atores da Globes, tá ligado? Essa é a galera que era a galera. Hoje em dia, mano, tem muito mais gente que tem muito mais relevância, não são poucos, que tem muito mais relevância do que um ator global. Quem que é um ator global hoje? Fala pra mim. Quem que liga pra uma merda dessa? O global agora é outro global, ele não tá na Globo, ele tá em outro lugar, tu entende o que eu tô dizendo? Então nós somos a geração que tá tendo a oportunidade de estudar vida pública e decidir, através de estratégias digitais, ter uma vida pública e ser um agente público. Eu acho que é isso que não falam nos treinamentos digitais. E é muito louco quando eu viro assim para um aluno meu e falo, mano, você tem noção que você tá aqui para estudar ser público? Você aguenta esse lugar? Você quer isso mesmo? Holofote, microfone, câmera, luz, action? Quer isso? Porque a maior parte das pessoas que dominam esse lugar e estão se estabilizando nesse lugar, da minha perspectiva enquanto psicólogo, são pessoas que têm boa gestão das emoções e postura de enfrentamento. Porque a parada é muito emocional. Importante isso. Tá? Mas um passo que eu considero importante numa segunda camada, por exemplo, quando a gente fala de experts, né, e esse cara relevante, ele é o expert de atração. Então tem o expert de atração e de manutenção. O manutenção é sempre o bastidor. O atração é aquele cara que tem visibilidade, que tem audiência, que tem relevância, mas para mim o segredo da relevância é levantar a gente. Sacou? Liderar um movimento, fazer as pessoas praticarem uma atividade física, mudar hábitos, ajudar o cara todo dia a sair do ponto A para o ponto B, do D para o C, através do teu exemplo. É por isso que tu tem que ser o primeiro a ser o levantado. Tá ligado? Quem tá tendo longevidade no digital é a galera que tá conseguindo manter mais tempo em pé, sem cansar dentro do processo. Tá ligado? Então, estudar toda essa mecânica, olhar para esse mercado, olhar para essas ferramentas, entender as personalidades que conseguem ocupar por tempo, né, tempo X, Y, Z, tá nesse lugar, gostar desse lugar e querer isso pra vida, mano, eu vou ser muito sincero. Eu lembro que quando eu descobri o digital, descobri de maturidade há 4 anos e meio atrás, vamos dizer assim, 4 anos e meio atrás não, 3 anos atrás. 4 anos eu, entendi a internet, botei a cara, massa, mas 3 anos atrás eu tive um momento eureka. Eu lembro de olhar, começar a mapear os hábitos que os grandes experts desenvolvem, os hábitos digitais, e olhar e dizer assim, cara, se eu desenvolver esse repertório cognitivo, eu me torno um X-Men. Eu vou ser uma metáfora pra você que tá assistindo aí. Conhece o desenho X-Men? Sim. Pronto. No universo dos X-Men, tem os X-Men e tem os Men. Quem que é a galera do universo X-Men? Quem tem superpoder é o X. É o cara que deliberou o fator X. Sim. Certo? Os outros é Men. Eles não têm superpoder. Certo? E é aquela briga entre quem tem... A briga entre quem tem superpoder contra superpoder e a galera que não tem. No mercado digital, no mundo hoje, eu vou tirar o mercado digital, mas o mercado hoje, esse novo modelo, porque tudo é digital hoje, né? Eu digo que quem despertou o fator X é a galera que já faz dinheiro com escala. Se você faz dinheiro na internet hoje, você é um X-Men. Prazer, Magneto. Tamo junto, é nóis. Top demais. E de um cara que já, de certa forma, está aqui. Não quando essa onda de certa forma, lá do TikTok, do Kawaii, a gente pode falar do conteúdo curto, que foi um conteúdo que trouxe muita visibilidade, foram muitas bolhas. Para uma pessoa que está aqui desde quando? Já foi desde YouTube. Eu lembro lá da sua época que desde que a gente conseguia acessar os seus materiais pelo YouTube até para essa geração de mais conteúdos curtos. Quais foram uma das principais coisas assim que você viu de mudança e que principalmente que você extraiu de aprendizado nisso e que você acha que já dá para aplicar hoje? Eu vou te dizer que, na verdade, eu comecei meu lado youtuber esse ano. E eu vou dizer esse ano agora, 2025.
Eu acabei de nascer pro YouTube. Antes eu tava no YouTube, mas eu não era youtuber. Eu pegava lá meus cortes de palestras, eventos, corta aí e joga aí. Então eu não tava usando o YouTube como youtuber. Eu usava o Instagram como instagramer. E aí, em 2025, finalizou o ano passado, eu falei pro meu time, eu falei, galera, vamos inverter esse ano, vamos se divertir no YouTube, vamos ser mais youtuber e menos instagramer, tá ligado? Então a gente tem estudado muito agora o YouTube. Por quê? Porque o Instagram, por exemplo, o Reels, por mais que a gente faça um corte legal aqui, em 24 horas, irmão, já era, volta pra roda dos ratos. Agora o YouTube não. O YouTube você continua sendo relevante. Esse vídeo vai estar postado, talvez até o final de 2025, ainda vai ter gente assistindo, caindo aqui. 2026 ainda, tá ligado? Dependendo do que aconteça com a gente, em qualquer outra mídia, isso aqui pode continuar funcionando, mas o Instagram não. Sim. Tá ligado? Então, esse ano, mano, e foi um feedback de um brother meu, o tio Uli, ele virou pra mim, ele falou isso ano passado, início do ano passado, ele falou, Strider, tu não é Instagram, tu é YouTube. Que ele me conhece mais, eu falei, mano, tu é YouTuber, mano. Para com isso, vai investir no YouTube. Aí meu cérebro fazendo conta, pô, mano, mas ir pra YouTube, vou gastar energia pra empreender, pra desenvolver um comportamento complexo que parece que a recompensa é... Eu contava uma história pra não estar no YouTube. Hoje eu tô convencido de que investir no YouTube é o melhor investimento. Entende? Então essa é a primeira mudança. Ser many-channel. Tá em várias plataformas. Vou te dar um outro exemplo. A gente viu esse lance agora recente, que talvez o governo ia lá, porque teve aquela mobilização do Elon Musk mais o Mark Zuckerberg, não sei o quê, e aí talvez o Instagram vai ter que ter regulamentação. Pô, eu corri pro TikTok, tá ligado? Eu acho que quando você tem um perfil de personalidade que gosta do desafio, o digital vai ser sempre uma grande fonte de dopamina infinita de possibilidades. É mais ou menos aquele que a gente tava conversando antes. Cara, tem muita gente boa que nunca nem apareceu ainda e vai começar a aparecer nesse novo ciclo de 2025. Entende? Tem muita gente boa, mano, que vai começar a aparecer agora, velho, tá ligado? E isso é muito massa, velho. Porque eu tenho um lado artístico pessoal, tá ligado? Eu tive banda durante 7 anos, fiz conservatório de música, toco teclado, piano, violão. Então esse meu lado rockstar, jaqueta, óculos escuros, que eu usei muito nos meus primeiros anos do digital, na verdade veio dessa minha área da época de banda, velho. Eu olhei e falei, mano, acho que tá faltando um rockstar nesse negócio aqui. Que determinou muito meu posicionamento arquetípico, do arquétipo rebelde e tal. Só que a gente muda, a gente cresce, né, velho? A gente vai mudando como um ciclo natural de evolução pessoal, velho. Então acho que para responder com mais tipo, solidez a tua pergunta, não só de estratégia digital, mas a cabeça. Hoje eu tenho muito mais a consciência de que a gente tá falando de um negócio digital. E não de uma criação de curso, produto e blá, 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 tá ligado? É muito sobre isso. Porque existe um jogo de marketing e vendas, que é um jogo talvez inicial, só que para muitas pessoas isso é o ápice. Só que quando a gente chega nesse ápice, a gente descobre que existem outros níveis. Aí é onde, por exemplo, a gente pode falar até de uma fase de produtos, onde o produto lidera crescimento. Se o seu produto é bom, você não precisa ficar fazendo marketing, vendas, aquele jogo, às vezes, de ficar tentando vender para o cliente o tempo todo. Mas quando você joga o jogo de produtos, as pessoas vêm até o seu produto. Sim. E aí, partindo lá desse ponto, uma das coisas é, como hoje, saber comunicar. O que você diria, como um dos caras, assim, até na concepção tanto minha quanto do mercado, hoje sendo um dos, se não o maior comunicador hoje da nossa geração, como que você estruturaria uma metodologia, os pilares para ter uma comunicação atraente, para saber comunicar o diferencial? Eu não me considero o maior comunicador da nossa geração. Eu considero que talvez eu seja o maior professor de comunicação dessa geração. Correto. Então, eu gosto de olhar desse lugar pra gente também não ficar num universo paralelo pessoal, onde tu se coloca num lugar e tu acredita nessa história que tu conta e essa história não te coloca o pé no chão. Então, por exemplo, eu digo isso porque eu fui o primeiro cara do digital que faturou mais de 25 milhões treinando comunicação e oratória. Isso é meu. Okay. Hoje, outros players que ensinam comunicação e oratória foram alunos meus, então eu fui o primeiro. Acho que um dos maiores feedbacks que eu recebi foi do Bruno Gimenez, um bingo no meu, que ele falou assim, pô, Strider, tu foi o primeiro cara na internet que transformou um tema chato pra cacete, que é comunicação e oratória, porque aqui pra nós, comunicação e oratória é chato. Tu nunca viu alguém dizendo, tô no treinamento de comunicação irado, que é sexy. Ele falou assim, cara, tu conseguiu transformar um mercado chato em um mercado sexy. E eu falei, isso aí mesmo. Esse aí, tipo assim, e eu fui o primeiro que faturou muita grana, né? Mas tem um ponto aqui para se tornar bom comunicador que eu quero fazer um adendo antes, tá? Quer dizer o seguinte, cara, existe o jogo Pirâmide de Maslow, por exemplo, existe o jogo
do dinheiro Sim. e o jogo do poder. Eu acho que isso muda muito a perspectiva de quem está no jogo Sim. do digital. Sim. No início, o marketing digital ele é muito atraente para as pessoas que querem fazer grana. Então, realmente, eu quero fazer mais grana, porque você vai ter escalabilidade, você vai transformar, vai entender de canais de aquisição e por aí vai. Isso é irado. Mas, por exemplo, eu lembro quando eu dizia assim, no dia que eu tiver 15 mil reais, eu estou satisfeito. Sim. Aí eu, 50. Não, quando eu tiver 100, aí 100. Quando eu tiver 200, aí 200, tá. Quando eu tiver meio milhão. Mas tem uma hora que não é mais o dinheiro que preenche. Tem uma camada, por exemplo, na psicologia financeira, que mostra que tem uma hora que tem um platô da felicidade que vem, que o dinheiro pode te trazer. Depois ela só repete. Eu acredito que é ali dentro da classe A. Quando tu atinge a classe A, mais, 2, 3, não é mais isso, mas é outra coisa, tá ligado? Sim. E eu acho que nesse momento tu começa a flertar com o jogo do poder. E aí eu vou trazer um outro adendo, vou puxar essa linha, segue o fio, que é o jogo da relevância e da audiência. Aqui entra o engajamento, independente do dinheiro que tu faça. Aqui é tu, como agente de transformação social, apontando uma direção e criando um movimento e impacto. Por que eu estou dizendo isso? Recentemente, o Nicolas fez aquele vídeo lá, simplesão, o vídeo viralizou. Só que agora não é mais um vídeo. Ele agora ocupa esse lugar de qualquer coisa que ele faça, vai se tornar uma grande coisa. E que um comunicador é capaz de agora, com um vídeo, mudar coisas grandes, que antes não era possível acontecer. Esse é o jogo do poder. Então às vezes o cara que está entrando no digital, ele ainda não tem maturidade, porque na pirâmide de Maslow ainda tem contas a pagar, está endividado, ele ainda não está no platô interno psicológico de estou satisfeito. Esse dinheiro, quanto mais eu ganho, quanto menos eu ganho, não muda nada, porque meus filhos já estão na escola boa, eu já moro num condomínio legal, eu tenho um estilo lifestyle laça, eu tenho uma alimentação top, tá ligado? Tu já tá no top, não muda mais nada, mano. O dinheiro vai entrar nesse lugar. Eu acho que esse é o lugar onde que eu sinceramente desejo que a maior parte das pessoas tenha uma oportunidade de vivenciar o que é estar nesse lugar. Sim. É quando o cara diz assim, agora não é mais isso, agora o jogo é outro, é outra coisa. Entende? Sim. É outra coisa, velho, tá ligado? Total. É tipo assim, a gente entender que, vai mudar uma estratégia aqui, vai mudar a estratégia, vai aumentar um pouco mais o faturamento, vai diminuir um pouco mais, mas a gente já consegue manter uma previsibilidade mensal de uma grana, mano, que eu poderia me aposentar tranquilamente, ficar de boa na lagoa, ia cair um pouquinho meu custo de vida, mas eu ainda assim faço parte do 2,8% da população brasileira, que é classe A, maluco. Sim. E eu acho que às vezes a galera do digital perde isso, tá ligado? Tipo assim, o cara perde a referência, mano. A gente mora num país, mano, que é 2 pontos, sei lá, é considerado classe A. E classe A é, tipo assim, é uma família que faz, 28 mil reais. Total. Tá ligado? Então, tipo assim, eu acho que a relevância primeiro tem que... Eu acho que... Agora eu vou sair dessa parte de contexto técnico para ir para a parte mais filosófica. Eu acho que é mais tu dar voz a essa voz do que a essa. Perfeito. Acho que o jogo da longevidade vem quando tu dá voz a essa voz. Isso é muito importante. Tá ligado? Do que aqui. Acho que aqui, quando tu dá voz a essa voz, tu é o cara que copia, o coleguinha, que fica preocupado que o outro tá maior do que tu e não sei o quê. Taraná. Quando tu joga aqui, tu tá em serviço. E eu sinto que é aqui, maluco, que as coisas acontecem. Os experts e os players, e aí os comunicadores, vou até tirar os comunicadores que conseguem acessar essa camada, que é aquela galera que tu olha e o cara tu fala assim, mano, esse maluco carrega uma mensagem diferente. Eu acho que é aqui que tu acessa uma outra camada. E tem muita gente boa fazendo um trabalho muito bom daqui. Total. Quanto mais, aí volta desde aquela pilar, né? Às vezes as pessoas estão atrás de uma bala de prata, de um hackzinho ou de um atalho. E às vezes a gente precisa desenvolver todo, chegar naquele patamar e, recebi a minha plaquinha de faturamento. Poxa, eu tive muito esse insight justamente logo quando a gente quando a gente recebe essas primeiras coisas que a gente sempre sonhou, a gente percebe que, talvez tem muita gente agora que está esperando alguma coisa para começar e, na verdade, um vídeo tão simples, mas um vídeo genuíno, Exato. Ele foi falado ali com amor, com muito sentimento, ele tem um impacto muito grande. Eu vou te dizer que ano passado eu fiz muito isso. Eu trabalho com eventos há 14 anos e tal, e eu me mantenho ainda nessa vibe presencial. Eu amo presencial. Acho que evento presencial é o que me dá tesão. O online complementa esse tesão, beleza. Sim. E aí, mano, teve uma hora que eu parei assim, eu falei assim, cara, não faz mais sentido pra mim convidar pra palestrar nos eventos. Se liga, plaquinha de faturamento. Hoje eu tô muito mais preocupado em plaquinha de impacto. Qual que é o impacto que esse cara tem?
Tá ligado? Qual que é o impacto que esse cara traz? Impacto. Qual que é o poder da mensagem que esse cara traz? Tá ligado? Quanto de hábitos positivos ele consegue implementar na audiência dele? Saca? O quanto que esse cara traz uma mensagem que a gente sente que eleva a régua geral? E não mais uma mensagem, porque tem que fazer dinheiro, porque tem isso, porque tem aquilo. Então eu acho que eu vou falar por mim, dentro dessa minha jornada de comunicador e de empresário que usa a ferramenta digital, eu passei por algumas fases. E eu digo que 2024, por exemplo, foi um ano que eu falei assim, cara, eu tava com o meu artista sufocado. Exatamente por estar entrando em contato com esse lugar de várias vezes, é como se a voz desse conflito entre isso e isso. Mas se eu falar isso aqui, daqui, vai dar mais hype e não sei o quê. Não, mas aqui é uma coisa que é mais real. Às vezes eu faço muito menos dinheiro, mas aqui eu tô muito mais bem. Tu entende? A recompensa agora é outra. Total. Isso, uma coisa que a gente pode perceber muito, posso falar até com uma coisa que eu mais observei, até como a gente estava falando aqui antes, hoje talvez 20 a 30% seja técnica. Só que a técnica, ela se torna totalmente irrelevante quando você começa a falar de coração. Existe uma grande diferença entre você manipular uma pessoa de você inspirar uma pessoa. O jogo da venda está muito em inspirar uma pessoa. Porque desde quando você começa o processo de uma negociação, digamos que essa pessoa está numa frequência mais baixa. As objeções dela representam uma frequência. São as frequências do nível de consciência dela. A pessoa que, quando ela está vendendo, o papel dela é ser um educador para elevar essa frequência da pessoa e tirar o que no caso seria as vendas dos olhos dessa pessoa. Aí então a venda fica muito mais fácil. Então, até hoje, muito mais voltado, como que você enxerga hoje o processo da venda, o processo literalmente comercial, e de uma pessoa que literalmente já faturou múltiplos dígitos, dessa sacada de inspirar as pessoas e não precisar ficar fazendo força para vender e simplesmente vou dizer assim, deixa de estudar agora. Muita gente do mercado vai entender isso que eu estou falando. Tem gente que está começando agora, eu espero que essa mensagem chegue. É assim, se preocupa em ser menos marqueteiro e mais professor educador. Vou te explicar. Como é que tu encontra esse cara no mercado? É assim, o cara que tá no marketing, ele só quer saber de vender. Quando é que tu sabe disso? É que quando ele te vende, o entregável dele é fraco. Ele não está preocupado em entregar. Já o educador docente é o contrário. Ele coloca o método e o processo de aprendizado à frente da venda. Ele está muito mais preocupado a jornada que tu vai fazer dentro da base dele, dentro dos treinamentos, dentro da academia, do método e por aí vai, do que enquanto ele vai botar no bolso. Tu entendeu? Um tá dizendo assim, quero vender. O outro tá assim, cara, vender é bom, mas se esse cara se transformar, como é que eu faço para me preocupar com uma jornada? Aí entra método, aí entra o cara trabalhar a camada docente, a camada didática dele, melhorar a comunicação para que o outro possa, para que tu possa ser aquele educador que o cara fala assim, eu gosto, sabe que é um elogio para mim quando o cara fala assim, meu irmão Strider, eu já ouvi isso de várias pessoas, mas eu não entendia, e quando tu falou agora eu entendi. Sim. Comunicação boa para isso. Eu faço, nossa, minha comunicação tá realmente acima da média, porque esse cara já ouviu isso de várias pessoas, mas eu consegui fazer uma metáfora, consegui contar uma história, consegui usar uma estratégia de comunicação que fizesse com que eu fosse mais assertivo e esse cara pudesse ver a frequência que eu quero que ele veja, e a partir desse lugar, ele realmente tem uma transformação. Tá ligado? Total. Então, tu entende que a perspectiva da venda é completamente diferente, enquanto tu tá dizendo, tem que ter a página de copy, tem que falar de números, tem que falar de plaquinha, tem que falar quanto ganha, tem que mostrar o carro, porque o cara vai nessa linha. Tem que mostrar e tarará. Pô, eu vou muito mais focado na metodologia, na didática. Minha página tá muito mais pronta para te mostrar o material didático que tu vai receber e a jornada que tu vai fazer, o passo a passo, e eu tô preocupado para tu aprender e aumentar a porcentagem de pessoas que vão até o final do curso, que tem resultado, do que só no faturamento para pegar a plaquinha e a nós. Perfeito. E tem muita gente que acaba ficando confuso de tanta informação, às vezes aquele expert que ainda não tá lá nessa frequência, não enxergou esse jogo real, que é, infelizmente, um lado, às vezes, lá da internet que mostra uma coisa e vive outra, mas a essência que até sobre essa questão de funis de vendas mesmo. Portanto, que hoje, dos múltiplos negócios, um dos funis que mais traz faturamento, que as pessoas acabam negligenciando, é o funil de indicação. Só que esse funil de indicação, ele só é forte, e ele é tão forte quando você, de fato, tem um processo de encantamento na entrega. Sim. E aí, trazendo até para esse pilar das estratégias e dos funis de vendas,
Hoje, na sua visão, assim, como que você acredita que o mercado vai caminhar para 2025, olhando para esse pilar dos funis de vendas e das estratégias? Tá, eu vou fazer um adendo. Eu lembro que meus primeiros 2 anos no digital, eu sou colérico, meu temperamento colérico. Então eu tava muito mais focado no fogo, no ataque, em vender. Vender. Então isso tudo que eu falei é uma jornada pessoal. Sim. Hoje eu tô muito mais na água, eu tô muito mais temperando meu temperamento, eu tô muito mais trabalhando repertórios cognitivos laterais para eu poder ser um colérico, menos colérico, ao ponto do cara dizer, nem a pau que tu é colérico. É quando o temperamento ele já está bem desenvolvido. Aí entra a gestão das emoções, postura de enfrentamento. Beleza. O que é que eu quero dizer com isso? Meu LTV aumentou, Lifetime Value, vender para a mesma pessoa ou aumentar a indicação quando eu troquei o time. Tipo assim, ó, mantém o ataque, beleza, mas começa a contratar muito mais pessoas por suporte e acompanhamento do aluno. Eu acho que esse é o lugar que tu tem que olhar. Esse é o insight. Esse é um insight. Tipo assim, cara, vender é bom, irado, beleza? Porque enquanto tu tá vendendo, o dinheiro tá entrando. Mas, se tu aumentar a entrega, o suporte, o acompanhamento, tu aumenta o tempo de vida daquele aluno dentro. E aí, tu consegue transformar um aliado afiliado. Total. Quer dizer, a jornada dos caras é muito top, o suporte. Então, o último 1 ano e meio, principalmente, a gente tem olhado com muito carinho para essa camada. Perfeito. Mas isso eu digo que acaba sendo um movimento natural na jornada empresário. Sim. Tá ligado? Porque, mano, meus pais são professores, velho. Eu não tive exemplo de empresário, empreendedor dentro da minha casa. Muito pelo contrário. Sucesso pra minha família era carteira assinada, era concurso público. Agora, a grande sacada é que eu fui criado por professores. E a gente tá no mercado da educação. Tá ligado? Sim. Então, bom, isso é um aspecto. A nível de estratégia, mano, eu acho que agora é a fase do faz o L de low ticket. Tá ligado? Faz o L de low ticket. Porque o mercado tá indo pra uma crise. Eu vejo que o poder de aquisição, o poder de compra das pessoas, vamos para a pirâmide de Maslow. Mano, tu compra curso, mentoria, essas coisas, quando tu tá com a necessidade básica bem, mas quando a cesta básica fica mais cara, quando tudo fica mais caro, tem coisas que começam a se tornar supérfluo. E aí, aquela facilidade que se tinha de vender high ticket agora muda. As pessoas começam a ficar mais ressabiadas, o mercado começa a ficar mais travado, tem menos dinheiro circulando, a audiência também já está muito frustrada de ter comprado treinamentos e cursos que não gostou, tá ligado? E aí o cara... Então muda a forma como esse expert vai ter que se apresentar. Ele vai ter que acompanhar mais a pessoa, promover mais... Dentro das páginas de copy, nas ofertas de vendas, eu vou andar contigo, eu vou pegar na tua mão também. E não, comprou, é nóis, sumir. Entende? Perfeito. Então, essas estratégias de workshop, por exemplo, que a gente já promove há um tempo, que é o aulão pago, eu chamava de aulão. O pessoal está chamando de lançamento pago. Sim. São estratégias muito boas para esse novo modelo de mercado. Onde eu tenho que, num primeiro momento, você paga um valor simbólico. Eu mostro para você que esse valor tá muito bem pago. Nossa, mano, tá pago vezes 5. Sim. E aqui eu consigo te vender algo dentro da esteira de produto mais caro, digamos Total, assim. 100%. E muito lá do mercado a gente acredita que, de tempos em tempos, existia até uma certa tipo de onda que alguém dos bastidores testava uma nova estratégia, validava, essa estratégia dava certo, ela abria para um grupo de mastermind, esse grupo de mastermind começava a aplicar aquela estratégia, todo mundo tinha um pico de faturamento, e só que, consequentemente, as pessoas abriam essas estratégias. O que acontece? O mercado sobe nível de consciência. Se todo mundo faz, ninguém faz. Se todo mundo faz, não é uma novidade. Se todo mundo sabe, não é uma estratégia, não é um segredo. Ficou povoado. Se populou, perdeu a força. Perfeito. E aí as pessoas, elas têm sempre aquela questão, né? Tanto elas buscam por inovação, quanto elas estão em busca de familiaridade. A Apple, por exemplo, a Apple é uma empresa que já está se perpetuando durante anos com o mesmo modelo. Então a Apple hoje gera familiaridade. Por mais que o slogan da Apple seja diferente, que é uma outra coisa também que comunica com o inconsciente da outra pessoa, a questão é, a Apple hoje, ela não inova 100%. Um exemplo, do iPhone 14, do 14, do 15, do 16 Pro Max, a mudança foi muito pouca. Porém, da questão da... Tanto que o iPhone 16 flopou, né? Total. Não foi nem de perto o sucesso dos antecessores. Total. E a gente tá falando do último lançamento da Apple. E aí, até vindo para o inconsciente, eu acredito que isso é um assunto que poucas pessoas têm propriedades para falar de neurotransmissores. Muita gente até fala de PNL, mas não entende a profundidade, o que é ir no profundo de uma pessoa. Gostaria que você falasse mais sobre essa questão do inconsciente, do cérebro, e como que a gente pode comunicar para esse ângulo, para esse
que é algo que poucas pessoas têm a propriedade para falar de algo tão profundo como. Eu vou dizer que, cara, vou dar um exemplo de um tema sofisticado no digital, que a gente vê o pessoal falando muita bobeira. E eu acho até legal, porque eu acho que granada na mão de criança é uma merda. Por exemplo, arquétipos. Por exemplo, inconsciente coletivo, inconsciente individual, entende? Então, o que é que eu posso dizer e contribuir com relação a isso? Não queira parecer uma coisa que você não é. Assuma o lugar que você está, para não ficar muito estereotipado. O que é estereótipo? É quando eu boto de fora para dentro. Arquétipo é quando é de dentro para fora. Perfeito. Vou dar um exemplo. A indústria do entretenimento, eles trabalham muito essa coisa do estereótipo. Porque, na verdade, um ator, ele tá atuando. Os melhores atores são aqueles que eles têm um repertório cognitivo, ou seja, arquetipicamente falando, eles estão mais aproximados do lifestyle dele com o papel que eles atuam. Vou dar um exemplo. Tom Cruise fazendo Maverick, eu fazendo Top Gun. Tom Cruise fazendo Missão Impossível. O cara é a cara daquilo ali. Total. Ao ponto dele fazer as cenas sem dublê, porque ele vive aquilo. Ele pilota avião, ele pilota moto, ele treina arte marcial. É o Keanu Reeves fazendo John Wick. Perfeito. Então, tem um nível pequeno de estereótipo, porque o ator, ele tem um repertório cognitivo que cabe no papel. É diferente de você pegar, por exemplo, um ator que não tem aquele repertório e colocar ele para atuar naquele papel. Total. Quem são os melhores atores? É o que consegue mimetizar melhor entre o personagem e ele. Perfeito, 100%. Tu entende o que eu tô dizendo? Perfeito. Então, quer longevidade no digital? Maluco, não seja um estereótipo, não seja um personagem. Então, por exemplo, outro feedback que eu gosto muito de ouvir, quando a galera fala assim, mano, tu é igual à internet. Pô, Strider, tu é igualzinho, tu tá aqui, como é que tu é igual? Eu faço, cara, eu entendo tu dizer isso, porque eu realmente também conheço muita gente que é um ator digital. Que é um personagem. O cara não é aquilo. Tá ligado? Mas ele finge que é. E como a gente tá falando de uma ferramenta audiovisual, é possível você atuar e ainda assim atuando fazer muito dinheiro. Só não vai te dar vida longa. Porque o personagem que tu representa, ele vai gerar um peso, tu vai gastar muito mais energia. É como se fosse assim, se eu tivesse que vir pra aqui atuar um personagem e a gente estivesse conversando, eu estaria gastando 3 vezes mais energia pra poder estar aqui do que tu que tá sendo tu. Como eu falo de jogo de longo prazo, quem é que chega no longo prazo, mano? Quem tem longevidade. Longevidade é a economia de energia. Tá ligado? Vai ser verdadeiro, cacete, que aí tu vai chegar muito mais longe. Tá ligado? Ah, mas eu queria ser isso e aquilo, eu queria parecer seu governo. Então desenvolve o repertório, paga o preço pra ser isso. Vou dar um exemplo. O cara fala, eu sou arquétipo do governo. Tá bom, beleza. Responde pra mim. Quantos colaboradores você tem na sua operação? Se você ficar doente hoje, quantas pessoas se prejudicam, né? Porque você ficou doente e vai prejudicar a operação. Vai lá. Quantas bocas você alimenta? Se a gente quer falar de governo, a gente tem que falar desse lugar. Tu ocupa um lugar em que o teu posicionamento impacta diretamente na vida de muita gente. Total. Eu falo para meus colaboradores, maluco, acorda de manhã, reza, bota teu joelho no chão pra gente continuar saudável, porque, tá ligado? Adoecer e sair de campo vai impactar no teu salário, porra. Tá ligado? Ótimo, talvez não impacte no salário, mas impacte na tua longevidade. A gente fecha a operação, acabou. Tu ganhou aquele mês e vai procurar outro lugar. Total. Tu entende o que eu tô dizendo? Sim, perfeito. Então eu acho que o colaborador que ama o chefe, ou o patrão, sei lá o nome que você queira dar, meu irmão, reza pro cara ter saúde o tempo inteiro. Pessoas que eu desconecto da organização, eu bato o olho quando eu percebo que o cara não me admira, eu não gosto de mim, ele tá fora da operação na hora. Tá fora na hora, mano, porque esse cara é ingrato, esse cara, tá ligado, não valoriza o que ele tá recebendo, ele é o pior da ambiência. Total. Então, o líder que tá nesse lugar tem que saber disso. Até pra tu tirar da organização um cara que não quer estar, mas só tá lá, tu entende? É congruência de ponta a ponta, mano. E isso é uma coisa que as pessoas têm buscado muito hoje, aquele hackzinho de como promover uma cultura eficiente, como promover funcionários que vestem a camisa lá da empresa. Não existe segredo. Você é o cara que as pessoas gostam, você é a pessoa que inspira, é aquela muita se viralizou da questão da diferença de um líder de um chefe. Só que existe às vezes a gente tem que tomar um cuidado, quando algo se torna um pouco banalizado, as pessoas começam a falar demais, elas tendem a não ir muito profundo naquilo, porque elas já se acomodam com um pouco. E aí quando a gente entende que de fato o líder, a gente é líder todo dia. A gente é líder nas nossas ações, a gente é líder nas nossas atitudes, exemplos. Então, partindo desse ponto, eu até comentaria com você, hoje, o que você diria para se tornar um líder de fato, um líder que inspira?
E não aquele líder muito engessado, um líder que tá procurando o hackzinho, mas na verdade a liderança natural. Eu acho que como a gente entende, acho que a maioria das pessoas que estão assistindo e a gente que está aqui no digital, a gente entende de liderança de movimento. Todo mundo no digital, a maioria pelo menos, já ouviu esse termo alguma vez. Cara, é simples, assim, ó. Tu tem que dar o exemplo. Acabou, velho. Líder que não dá exemplo não é líder, chefe. Tu não conquistou o lugar, tu ganhou o lugar. Alguém te botou ali, tu deve ser filho do dono. Aí, meu filho vai trabalhar aqui, engulam ele de cabeça, tá ligado? Mas aí você tá ocupando o lugar de chefe, mas você não ocupa o coração da galera. Você não tem moral, porque você não é legítimo. Então é ter a jornada da legitimidade. Cara, você tem que ser o primeiro a chegar, o último a sair, dentro do exemplo que você quer dar. Vou te dar um exemplo. Acho que uns 2 anos atrás, dentro de uma das nossas operações, eu falei assim pros colaboradores. Eu falei, galera, é o seguinte, quem não subiu a régua de comunicação tá fora. Como é que pode eu, expert, falando em comunicação oratória, e o meu time tá se comunicando mal? Não tem isso, não tem como. Para eu instalar cultura é o que teus colaboradores fazem na tua ausência, pô. Se os caras não se comunicam bem, eu tô vendendo o quê? Se nem a minha primeiro cara que tá na ponta, o maluco não acredita na mensagem, tá ligado? E no treino. Falei, galera, vocês têm 3 meses para subir a régua, tá aqui os treinamentos, tá aqui o curso. Uma vez por mês a gente vai se reunir, tem treinamento toda semana, é nós. Eu não tô te tirando, você tá escolhendo não fazer parte. Porque você não entendeu que aqui dentro a gente vende isso. Tá ligado? Então, tipo assim, cara, eu não me invento de vender coisa que eu não vivo. Vou te dar um exemplo. Perfeito. Você nunca me viu vendendo treinamento para arrumar uma mulher que você vai casar. Porque eu não sou casado, eu não tenho filho, velho. Então, por mais que eu fale, eu entendo o que eu quero construir uma família, eu quero ter filhos, eu sou um cara cristão, eu sei as bandeiras que eu defendo, mas eu não vou vender uma coisa que dê um resultado que eu não tenho. Total. Tá ligado? Eu prefiro muito mais vender aí como conquistar uma mulher massa, porque nisso aí eu dou aula, e é nós, tamo junto, tá ligado? Aí eu tô sendo legítimo, tá ligado? E corro o risco de ser interpretado mal pra manter a minha autoridade, tipo assim, a minha autoridade naquele lugar, tá ligado? Dizer, cara, é isso, velho. Sim. Tá ligado? Então, acabou. Total, Cria o teu produto e o teu serviço em cima daquilo que tu entrega, mano. Longevidade. Total. Uma das coisas mais vendidas e mais pesquisadas hoje em dia, justamente em 2025, nesse ramo B2B empresarial, as pessoas têm perguntado assim, como que eu faço meu colaborador bater as metas todos os meses? Então, por exemplo, primeiramente, é uma pessoa que ela vive a frequência? Ela acredita naquilo que ela vende? Eu sempre falo assim que são 3 pilares chaves. A pessoa precisa conhecer do produto, do mercado e do cliente, da jornada do cliente. Então, se você não conhece essas 3 coisas, se você não vive o produto, você não vai vender. Isso, tem até uma frase que fala assim, nas vendas, todos os sentidos são percebidos. Inclusive, se você tá mentindo. Dá para perceber quando uma pessoa só está ali para te ludibriar. E aí uma questão chave que é, hoje em dia, Caí, eu vou voltar que você tinha falado uma coisa que é chave, que é muito valiosa pro pessoal que tá aqui de casa. Até, inclusive, pessoal, às vezes, eu vejo algumas pessoas ainda perguntando, poxa, como que vocês têm toda essa rotina, essa energia de estar nos palcos, de estar viajando, de estar isso, de estar trabalhando, de estar dando um treinamento para a equipe? Marcus Strider, de uma forma, o ritual mesmo que você faz sobre essa questão de como manter essa energia, como manter de fato essa tesão. em alta, esse tesão. Mano, tu tem que ter um nível de autorregulação consciente, tu tem que ser bom em se autorregular. Por um motivo muito simples. Eu gosto de falar sobre isso quando a gente está estudando Jornada do Herói. É assim, ó, o cara que já acessou o arquétipo do herói, ele não pode se comportar como um cara que ainda é homem comum. Vou te dar um exemplo. Hoje é quinta-feira, amanhã é sexta. O homem comum na sexta-feira, ele vai pegar a libido dele, vai jogar na lata do lixo. O cara vai tomar cachaça à noite, encher a cara de... Tá ligado? Porque a libido dele não tá direcionada para um propósito ou algo maior. Então esse cara, ele pode ter comportamento hedonista, promíscuo, ele pode acordar no outro dia todo arregaçado, porque no sábado e no domingo ele não tem uma luta, ele não vai pro campo de batalha. Um herói não. Se eu fizer isso, eu vou pagar um preço no outro dia. Se eu fizer isso, no outro dia, quando eu chegar no campo de batalha, o nível do cara que eu vou encontrar do outro lado é do meu nível, esse cara vai me arrebentar. Então tu tem que decidir, tipo assim, ó, tu tem que ter muito claro o que tu quer pra tu se regular. Então, por exemplo, mano, eu gosto de vinho, acho vinho massa, mas eu não posso tomar sempre. Então tem tempo pra tudo. Eu vou lá, tenho o meu momento do vinhozinho, beleza. Pô, eu não gosto de acordar cedo. Eu sou um cara que eu prefiro
virar, eu prefiro só da turma da noite. Mas eu entendo que se eu não acordar cedo e não dormir bem, minha performance cai. Se minha performance cai, olha o lugar que eu tô. Se eu decidir, vou sair do mercado e vou ocupar outro lugar, beleza, aí cabe lá. Mas não cabe aqui. A gente fala que não existe essa coisa de vilão e herói. É herói contra herói, porque vilão é narrativa. Se eu for um aluno da tua comunidade e tu estiver falando mal de mim, a narrativa que tu tá contando é que eu sou o vilão. Mas se tu estiver dentro da minha comunidade, a narrativa que eu vou contar é que tu é o vilão. Quem que é o vilão? No final, não tem vilão. Somos heróis torando o pau. Deus abençoe o pau tore. Tem que entender isso. Isso é papo de adulto. Tu tem que entender o que tu quer. Então, tu vai liderar time. Se tu lidera time, tu tem folha de pagamento. Tu tem um custo previsível. Então, tu tem previsibilidade de custo. Muitas vezes tu não tem previsibilidade de lucro, mas o custo está lá. Quando chegar o mês, o cara do aluguel da sala vai cobrar, o teu colaborador vai cobrar. Tu entende o que eu estou dizendo? Então, ocupar esse lugar é um lugar que não cabe adolescente. E qual que é, para mim, a diferença do adulto e do adolescente? É a tua capacidade de se regular. Então, tu tem que se colocar limite. Tá ligado? Tu tem que ser o cara que diz pra tu assim, cara, não cabe isso aqui pra mim agora. Eu quero fazer, mas não cabe aqui. Tá ligado? Eu tô afim de tomar uma à noite, amanhã. Tá, beleza, amanhã tu vai compensar, teu rendimento vai cair, tua performance vai cair. E tu tá no mercado, tu tá no meio da guerra. Quer fazer isso? É melhor sair do mercado, sair da guerra e vai ficar uma soldada paisana. Ou então não vai pra linha de frente. Tu entende o que eu tô dizendo? Perfeitamente. Então, esse lugar que você conquistou, você quer manter? Essa é a primeira pergunta. Tá, quer manter? Quero. Mas para manter ou para ir pro próximo nível? Porque se tu for pro próximo nível, o que eu fiz ontem vai me levar até aqui. Para ir pro próximo nível, eu tenho que implementar o que eu tô fazendo. Então, essa camada, que deveria ser um papo que a gente poderia conversar tranquilamente com qualquer adulto de autorregulação, mano, é a sacada, velho. Então, por exemplo, eu bato o olho no cara, o cara que performa, mano, ele tem um nível de autorregulação muito bom. Esse cara consegue dizer pra ele, você não vai comer isso, você não vai fazer isso. Se você perguntar pra mim, Strider, quem são os caras que você modela hoje, são atletas, mano. 100%. Passou a fase que eu modelava a galera do digital. 100%. Hoje meu foco é atleta. Eu gosto de entrevistar atleta, eu gosto de ver documentário de atleta, eu gosto de andar com a galera que tem um lifestyle de atleta, que é o que eu implemento na minha vida. Tá ligado? E aí, a minha escolha do meu relacionamento tem que refletir isso. Tá ligado? Eu não posso estar me conectando com uma pessoa que tem bunda mole, que não gosta de praticar atividade física, que não treina, que não tem sono regular, que não tem uma alimentação da hora. Porque aí eu vou estar botando um sabotador do meu lado. Esse não é o ambiente que eu quero para mim. Essa pessoa vai enfraquecer o que me fortalece. Então, a tua comunidade, o teu time, o grupo que tu lidera, tem que ser um ambiente em que tu, enquanto tu dá o exemplo, e o tempo inteiro tu tá trazendo pessoas que fortalecem o que fortalece. Perfeito. Demite quem enfraquece o que te enfraquece, mano, tá ligado? Perfeito. Sai daí, tipo assim, esse é ecossistema, por isso eco. É o eco do sistema. Ei. Se não a cultura tá ruim. Total. 100%. E é muito dessa questão que a gente vê o quanto os hábitos definem os resultados. A gente até tem um processo que a gente fala o seguinte, eu não controlo a venda, eu não controlo o resultado, eu controlo o processo. Quantas pessoas eu converso, quantas reuniões eu agendo, quantas follow-ups eu faço, Então, a gente tem que controlar a cadência. É aquela história, o propósito te faz levantar da cama. Beleza, mas o processo é quem mantém o dinheiro vindo previsível. Então, para mim, previsibilidade é uma sequência de 3 outros P's. Propósito, processo e pessoas. Se tu tem propósito, tu tem processo, tu tem pessoas, tu tem previsibilidade. Quando o cara fala, Strider, tô rico, tô pobre, tá faltando um dos 3. Tem algum dos 3 P que tá ferrado. Pessoas é treino. Então, tipo assim, eu tenho que treinar, tenho que trazer boas pessoas. Elas têm que dar eco no meu sistema. Então, eu tenho que entender que tá todo mundo em unidade. A gente tá indo na mesma direção. Visão compartilhada. Você quer ir pra onde? Você quer ir pro mesmo lugar que eu? Não, vaza. Não faz sentido eu estar andando com alguém que não tá vendo o que eu tô vendo e não tá indo na minha direção. Esse cara vai dar red flag, vai dar curto-circuito dentro do sistema. Tu entende? Perfeito. Então, toda vez que eu vejo o expert que reclama que tá sem previsibilidade, tá ferrando em algum dos 3 P's. E partindo desse ponto de passar uma comunicação clara, porque tem muita gente que não entende, acha que comunicação é o ato de emitir, mas muito pelo contrário, vai muito de como que a pessoa recepciona, porque a pessoa já pode ter ouvido o que a gente está falando aqui várias vezes, só que às vezes é pela gente e a maneira na qual a gente está comunicando que a gente está conseguindo transmitir a mensagem. Como que você diria assim para a pessoa passar uma mensagem clara, tanto para os seus colaboradores quanto para as pessoas assim na comunicação do lado de mano, exercício simples. Falou para a pessoa,
Entendeu? Daí o cara fala, entendi. Aí você fala, então fala pra mim o que é que você entendeu. Aí o cara vai ter que falar. E na maioria das vezes, sabe o que é que você vai ficar surpreso? Que a pessoa não entendeu. Total. Aí na hora que o cara passar pra tu de um jeito diferente do que tu enviou, a responsabilidade é de quem? É tua. Tu tem que melhorar a forma que tu envia. Até que vai ter uma hora que tu vai passar e o cara vai dizer, fala o que é que eu falei. E o cara vai falar, é isso. Quando tu tiver uma sequência de é isso, tu sabe que tu tá sendo assertivo. Esse exercício é premium. Se tu fala pro cara, fala pra mim. Ah, o cara se fala diferente. Fala pra mim, fala diferente. Fala, tu tá errando. A culpa é tua. Então, Estrada, como é que tu treina esse nível de assertividade? Fala o que é que eu te falei. Isso. Beleza. Tu vai fazer o que amanhã? Isso. Tá, é isso. Tu escutou muito isso? Tu tá sendo um ótimo comunicador, um ótimo CEO, um ótimo gerente. Tu tá entendendo. E aí, às vezes, é time. Então, por exemplo, sei lá, eu tenho uma produtora de audiovisual, um dos meus negócios. Massa. O cara entrou, tá. Esse cara vai levar um tempo pra entender a nossa linguagem. Até que tem uma hora que a gente não precisa falar nada. O maluco já sabe. Tá ligado? Porque teve tanto feedback que é acompanhamento que ele já sabe. Pronto, esse cara tá multiplicado. Mas tu tem que aprender a se multiplicar. E pra tu se multiplicar, tu tem que investir tempo e energia de qualidade com a tropa. Total, 100%. Entende? Tem um livro muito bom. Eu vou deixar de recomendação pra quem quiser estudar e aprofundar mais isso que eu falei. Se chama O Espírito do Guerreiro. É um livro que fala muito do Alexandre o Grande, que fala muito do treinamento espartano, que fala muito militar. Pra mim, mano, sucesso é militarismo. Tu tem que ser militar, velho. Tem cabeça de militar e acabou. Perfeito. Eu, no dia que eu comecei a entender a cabeça de um Navy SEAL, né, que é a Força da Marinha, Sim. Ali a gente começa a entender que realmente não é sobre, às vezes, talento. Tudo, às vezes, você vê as pessoas que mais construíram algo realmente relevante, é exatamente como você falou. Tem que investir tempo, tem que investir energia e tem que ser disciplinado. É quase impossível, assim, a falar assim, eu tô esperando acordar motivado. Essa questão, assim, na verdade, você tem que acordar com a clareza do que você precisa fazer e isso vai fazer toda a diferença. Quer falar? Quer eu já ia fazer outra pergunta. Tá. Deixa eu fazer só um adendo. Até acho que vai ser legal pra somar. Pra a gente da psicologia cognitiva comportamental, a gente não acredita muito nesse lance de disciplina. A gente acredita na motivação. Legal. Então o que é que a gente diz? A gente fala assim, ó, quem que é um cara disciplinado? É um cara motivado. O que é o cara motivado? Tem vários aspectos, mas um dos principais é um cara bem recompensado. Então, uma coisa que vale a pena tu sempre trabalhar com o teu time é perguntar pro cara assim, cara, o que é que você quer? Descobre exercício de empoderamento pessoal para todo mundo. Sim. Descobre o que te motiva e descobre o que motiva as pessoas ao teu redor. Então eu invisto tempo para conhecer as pessoas do meu redor, para saber assim, ó, o que é que motiva esse cara. Vou te dar um exemplo. Eu não chamo de amigo quem eu não conheço motivações. Porque se tu consegue entender o que motiva o cara, tu sabe exatamente o que tu tem que fazer para fazer ele sair do ponto A pro ponto B, do B pro C. Isso é um insight muito poderoso. Tu tem que dominar, fazer perguntas de motivação. Tá, eu vou dar um exemplo. Quando é que um relacionamento acaba? O cérebro faz conta, mano. Ele faz assim, ó, energia. Ele faz assim, cara, a recompensa tá menor que a treta, pô. Eu tô tendo muito problema nessa relação e a recompensa não tá valendo a pena. Aí tu bota na balança o que eu tô ganhando com o gasto de energia. Se o gasto de energia for maior a recompensa, o cara brocha, ele perde tesão e ele vaza. Ele começa a olhar para outras fontes de recompensa. Se tu tem na tua empresa um mercenário, o que é um mercenário? É um colaborador que tá por dinheiro. Se esse cara tá contigo só por dinheiro, pode ter certeza. Não, no primeiro chamada que ele levar, ele vai sair. Então tu tem que saber que se o cara é mercenário, ou se o cara tá contigo por outras coisas. Aí entra o propósito, aí entra a visão, aí entra valores, entra o sonho grande compartilhado, tá ligado? Tipo, se o cara é mercenário, mano, tu vai botar o cara no palco, ele vai usar o microfone, vai usar a tua plataforma. O primeiro concorrente que chegar pra ele e disser, eu pago o dobro, ele vira as costas e vai embora, mano. Perfeito. Acabou. Tu entendeu? Total. E veja, às vezes o cara é disciplinado, o cara tá lá, mas o cara tá sendo motivado por outra coisa. Sim. Então, a disciplina é como se fosse um sintoma da motivação. Perfeito. Mas o cara disciplinado não garante lealdade. Ele é apenas um cara disciplinado, lá vai. O que aumenta a tua chance de ter um cara leal é o cara estar bem remunerado e motivado no núcleo certo. É isso. Se tu manja isso, mano, e se tu trabalha teus ouvidos pra ver, sentado, chegar no rolê, o que é que esses caras querem? Por que eles estão juntos? Qual é a visão compartilhada? Qual que é o sonho do cara? Se ele sente que trabalhar pra tu, ele realiza o sonho dele, ele tá dentro do rolê. Então pergunta pro teu colaborador, qual é o teu sonho, maluco? Quer chegar onde? O que é que tu quer? E vai alinhando, velho.
vai desligando a galera que é mercenária, 100%. tá ligado? E vai se conectando com a galera que tá 100%. plugada no rolê, que tá no sonho grande, velho. 100%. Quando a gente se faz uma pergunta, né? Por que um marido, ele trai uma esposa ou vice-versa? Por que um colaborador, às vezes, ele trabalha o mês inteiro por algo, né? Por muitas das vezes Sim. ali por um salário. Eu- Por que as pessoas fazem coisas assim que às vezes... Eu vou te apontar um lugar contra-intuitivo que, tipo assim, eu vou falar, correndo o risco de ser mal interpretado, mas eu vou falar que é pra tu entender de onde vem essa camada que eu tô te falando. É assim, ó. Uhum. Se um colaborador muito bom pede demissão e sai, e eu fui pego de surpresa, em vez de tu ficar xingando o cara e ficar dizendo, meu irmão, o cara saiu, o cara é ingrato, tu tem que dizer assim, tá, isso é a parte dele, 50%. Mas os teus 50%, o que é que tu não viu que tu deveria ter visto? O que é que tu deixou de ver? O que é que tu deixou de ouvir? Porque o cara te deu vários indicadores, mas tu não quis ver. Tu não quis ver por quê? Então eu não vou culpar o cara. Eu tenho que, se eu quero estar nessa jornada do herói, expandindo, eu tenho que sair da vítima e ir pro lugar onde mano, por que é que eu não vi? O que é que eu deixei de ver? Total. Porque eu não estava presente. Eu estava ausente em algum lugar. Tu foi traído. Vou dar o exemplo da esposa. O cara traiu a esposa. Qual que é o modelo padrão? O que é que normalmente a pessoa faz? Não vale nada, vagabundo me traiu. Tudo bem, isso é um caminho. Você descobre que o cara traiu. Isso é falta de caráter, beleza. Mas se tu quer avançar e evoluir, e tu não quer repetir o padrão, tu tem que se perguntar assim, por que ele me traiu? Qual foi a expectativa que eu criei que não foi suprida? Onde faltou a recompensa? O que é que passou batido? Onde eu não estava presente? O que eu não quis ver? Porque 50% da traição é dele. Mas os outros 50% do porquê aconteceu, confia. É que isso aqui tem que ter muita maturidade para chegar nesse lugar. É teu. Tu pode escolher ficar na vítima, culpar o cara e é nós, ou tu pode começar a trazer uma parte desse aspecto, porque é esse lugar que vai te fazer não atrair outro relacionamento nesse nível para tu repetir padrão. Tu entende o que eu tô dizendo? Normalmente, mano, quando a pessoa tá olhando para fora, começou a faltar alguma coisa dentro. E o que é que a gente faz? Muitas das vezes a gente quer que a pessoa fique dentro. Quando falta, me entrega dentro. Total. Então era mais ou menos assim, eu queria que você tivesse ficado aqui quando isso aqui estava afundando. Eu queria que você tivesse ficado aqui quando eu parei de te dar aquilo que eu prometi que ia dar até que a morte nos separe. Tu entende o que eu tô dizendo? Sim. Não estou dizendo que justifica a falta de caráter. Não estou dizendo nada disso. Eu só tô te convidando a ter um olhar diferente que vai com certeza te promover e te fazer crescer enquanto líder, enquanto pessoa. Sim. E aqui tá um dos maiores ouro, que as pessoas deixam de escutar, deixam de ouvir feedback. Às vezes aquele colaborador que saiu, aquilo ali tem um ouro, porque a pessoa, ela tá saindo por algum motivo. E você pegar essa linhagem Exatamente. de ouvir, de escutar, entender, inclusive, até mesmo do cliente. Quantas pessoas têm um CS? Nossa, cara, tu soltou e pronto. O cliente que saiu chateado, não adianta dizer, porque eu entreguei. Mano, pausa, sim e sim. Se tu aprender a fazer, a ter esse olhar de não levar pro pessoal, mas dizer assim, essa situação, já jogou Mario Bros? Já. Lembra que às vezes tinha um casquinho que tu queria subir lá em cima numa caixinha, mas tu tinha que soltar numa tartaruguinha pra soltar lá pra cima. Pronto. Tudo isso é a tartaruguinha. Essa situação ruim, se tu souber olhar pra ela sem levar pro pessoal e dizer, tá, aconteceu uma coisa, eu não vou levar pro pessoal, eu vou usar isso para mola de crescimento. Essa é a tartaruguinha. Se tu souber fazer a tua parte da tarefa, isso é exponencial. Se tu ficar na vítima, tu vai repetir o padrão, tu vai repetir o erro, e aí, qual é o lance? O resultado se perpetua. Aquele resultado se perpetua. Se tu quer mudar o resultado, tu vai ter que, enquanto líder, olhar pro lugar, qual a parte que me cabe da minha responsabilidade nesse resultado? Esse é o game. Total. Pra mim, o game é qual que é a minha parte nesse resultado? Perfeito. E quanto mais a gente escuta, tem ouro em tudo. Em escutar, só lhe traz benefício. Considerando que, desde o processo, em tudo, assim, literalmente, a gente implementa desde rotinas habituais, de até quando a gente está conversando com um potencial cliente, cada detalhe, cada informação que ele traz pra gente, surge até ideias de novos produtos, de feedbacks, de melhorias e muito mais. E aí, para trazer algo aqui que bem estratégico, inclusive agradecendo desde já o pessoal que está até aqui. Esse é aquele tipo de podcast que você vai ter muitos ouros aqui, tanto que o Marcos quanto eu, a gente traz
são literalmente vivências do dia a dia, assim, que são Sim. chaves, assim, que pode mudar toda a sua jornada, pode mudar o seu planejamento estratégico. Aí, nesses minutos finais, gostaria de fazer uma coisa que a gente gosta bastante, que é a questão do ping-pong. Que é aquela bate-pronta, pergunta rápida, Tá. a primeira resposta, tenho certeza que a gente vai de primeira. Queria que você falasse um pouco, bate-pronta, assim, uma mensagem para os homens dessa geração. Tá. Cara, mensagem para os homens. Sejam homens. Postura de enfrentamento e gestão das emoções. É assim, ó. Homem foi feito para andar na zona de risco e na zona de perigo. Existem 4 zonas: conforto, aprendizagem, risco e perigo. Zona de conforto e aprendizado é zona de menino. Zona de risco é a zona do homem. Vou definir zona de risco. Da porta para fora. Se a gente tivesse, se aqui fosse uma casa, dentro de casa, zona de conforto. Aí, no quintal da minha casa, zona de aprendizado ali, mas muitas das pessoas que reclamam do faturamento é porque elas querem ter salário de zona de risco dentro da zona de aprendizado. Vou dar um exemplo. O risco é o empresário. O colaborador é aprendizado. Pega essa. Às vezes você é um colaborador e está cobrando sucesso e recompensa de empresário, do dono da parada. Não é assim que funciona. O quanto maior o risco, maior a recompensa. Acabou, tem que entender esses 2 R aí, maluco. Tá ligado? Então, homem foi feito para aumentar a barra de risco. Aumenta o risco, mano. Aprenda a jogar mais disso aí. Não tô dizendo pra você ser kamikaze, nem tô dizendo pra você fazer uma louca. Não, expanda a sua zona de aprendizado. Vai expandir, vai expandir, vai expandir, vai expandir. Lembra de você fazendo sua primeira live, a 100ª live. Primeira live, zona de risco. 100ª, a live agora virou aprendizado. Facilitou, porque agora tem um repertório cognitivo. Tem que pagar o preço, mano, da expansão. Tá ligado? Então, assim, homens dessa geração, paga o preço da expansão, mano. Acabou, paga o preço da expansão. É isso. Devolve uma pergunta. Pra gente fazer esse ping-pong. Tá, nesse episódio aqui, um aprendizado. Escute mais e seja mais você. Top. Seja autêntico. Devolva a pergunta. Se tivesse que criar uma metodologia para criar porque a gente tem que se adaptar um pouco nisso. Uma metodologia para fazer um vídeo explodir, viralizar. Metodologia para fazer vídeo viralizar. Tu tem que entender onde esse vídeo tá rodando, porque a regra da plataforma define a regra do jogo. Então, um vídeo viralizar no TikTok é diferente do vídeo viralizar no Instagram, que é diferente do vídeo viralizar no YouTube. É muito difícil tu pegar um vídeo many channel e estourar em todas as plataformas. Top. Muitas vezes a gente quer economizar energia e fala, pega o corte do YouTube, pega esse corte, bota no Instagram. Não, você tá querendo fazer volume. Pra estourar, tu tem que fazer assim, esse é pro Instagram, esse é pro YouTube, esse é pro TikTok. Tu entende? Entende a regra do jogo. Tem que entender o contexto. Então, por exemplo, vídeo aonde? Estourar aonde? Que plataforma? Total. Porque para cada uma delas eu vou te dar uma resposta diferente. Tu entendeu? Perfeito. Ok. O que é que tu deveria estar fazendo que tu ainda não está fazendo? É uma pergunta? Está colocando para fora, seguir o plano. Com certeza, às vezes a gente desenha um plano, a gente tem uma certa intuição, faça isso. Eu já tive insight, faça exatamente isso. Durante o processo, às vezes a gente acaba, por múltiplos negócios, às vezes a gente acaba colocando um pouco lá da energia em cada coisa. Um dos maiores aprendizados que coisas grandes partem de tem que focar energia. Então, assim, concentrar em uma coisa, ter um hiperfoco naquilo, se tornar foda naquilo, depois, com muita experiência real, expansão para outros lados. Porque aí você tem autoridade para poder falar. Então, essa é uma coisa que siga o plano. Desenha um plano, siga o plano, não sai do plano. Você não vai aprender tudo. Abra mão, desapegue de querer saber tudo. Tem muita gente que está viciada em conteúdo, em aprender e está sempre aprendendo. Estudo é bom, só que cuidado para não se tornar uma obesidade cerebral. Se você pudesse indicar pelo menos 3 livros que mudaria assim todo o insight de um empreendedor, quais seriam? Se ele for homem, eu primeiro já entreguei, O Espírito do Guerreiro. O Autoestima Inabalável, meu livro é irado, modéstia à parte. Por quê? Porque nada funciona sem autoestima. Autoestima é um mecanismo que faz um cara falar assim, eu não sei fazer, eu vou aprender, e o outro dizer, isso não é pra mim. Então, manter a tua autoestima positiva pra mim é iradaça, tipo assim, é um game change. E um outro livro que eu gosto muito é aquele, isso você não aprende em Harvard. É um livro branco, iradinho,
simplesão, direto ao ponto. Vai botar um quarto item, um quarto livro, Hábitos Atômicos, também é muito bom. Top. Um quinto livro, O Jeito Harvard de Ser Feliz. Posso finalizar? Top. Porque felicidade se estuda, você não espera ficar feliz, você pode ir na direção dela. Total. É nóis. A última pergunta sua e eu mando uma última pra você. Tá. Se você pudesse dar um conselho pra quem está assistindo esse episódio aqui agora, que conselho você daria? A estratégia que transcende todas as coisas, técnica de vendas, todos os conceitos, o amor. Viva mais o amor verdadeiro. Quando você entende o cerne disso, que o amor não é uma compaixão, o amor não é um sentimento, você entendeu o amor verdadeiro, ele está acima de qualquer estratégia. Quanto mais você ama a pessoa que está ali do outro lado, quando você ama, você escuta, você de fato, você está ali para gerar, para servir a pessoa, para ser o exemplo. O amor, ele é algo assim assustador. O amor verdadeiro. Então, esse é o conselho que eu deixo. Ame mais, porque essa aí é a chave, é um cerne assim bacana. E o que você diz sobre o amor? O que é que eu digo sobre o amor? Eu acredito que o amor é muito mais do que um sentimento, é um comportamento. As vezes que eu mais errei, eu esperava ter um comportamento porque eu queria ter um sentimento que gerasse o comportamento. Se eu não tinha um sentimento, não fazia sentido o comportamento. Eu comecei a entender que o amor, ele é muito mais um comportamento. Tu entende? Eu não sinto amor logo. Cara, o amor é um comportamento. Se tu ama, tu faz isso. E aí, quanto mais eu comecei a fazer aquilo que era o comportamento, mais eu comecei a sentir o amor. Pegou? Fazendo a parada, porque tu sabe que é o certo, e a pessoa que ama faz isso, tu começa a entender mais o amor. Perfeito, é isso. Portanto, que tem muita gente que fala, que comunica, que até se considera que expressa, mas do outro lado a pessoa não sente. Sim. O amor ele sente. Perfeito, muito bom. Se você pudesse, isso já não é nem essa mais bate-pronta, se você pudesse deixar uma mensagem para o mundo, o legado do Strider. Uma mensagem para o mundo, comunicação é tudo. No princípio era o verbo, cacete. Uau. Essa é a mensagem do início, é a mensagem do fim, mano. Quem entender isso aqui já era, velho. Comunicação é a primeira ferramenta exponencial que a gente nasce. Por quê? Porque ela é a única habilidade que a gente emite que atravessa a parede. Se uma criança estivesse lá do outro quarto agora, ou estivesse em outro ambiente, a gente só sabia se ela estivesse mal, se ela chorasse. O choro dela atravessa todas as paredes e chega até a gente. A comunicação é exponencial de berço. O canal visual não é exponencial. O canal sinestésico não é. Só o auditivo. E para o auditivo funcionar tem que ter som. Tá ligado? E o som é energia é frequência. Então, cuidado com o que você acredita. Cuidado com o que você fala sobre você. Porque você pode estar certo. De bom e de ruim. Então, para mim, uma grande contribuição da psicologia é quando você entende que cuidado com o que você pensa sobre você, porque você pode estar certo. Cuidado com isso. Então, assim, comunicação é tudo. Teu sucesso financeiro e afetivo é graças ao que sai e não sai da sua boca, e não falar também é se comunicar. É sobre isso. Aqui vai do início ao fim, falando de coisas que são essenciais e que, sem sombra de dúvidas, é para você. Se você está olhando aí lá do outro lado, recebeu a mensagem que a gente colocou de sentimento, a gente colocou alma aqui, a gente não vem trazer um script, isso é para você. Acho que é sobre isso, é sobre algo que vai muito além de nós e a gente poder estar aqui hoje sendo um canal. Só agradeço. Tamo junto, obrigado pelo convite, sempre que tiver à disposição. Por que não? Tamo junto, irmão. Tamo junto, meu irmão. Valeu. É nóis. Aê! Não se esquece de curtir, comentar e compartilhar. Tamo junto.